sois vós entre nós, neste mundo de ilusão. Une os povos da terra, decreta todos irmãos. Uma boa noite a você que está sintonizando com o nosso estudo da noite de hoje. Que a paz, o amor, a luz do nosso Mestre esteja em nossos corações. Depois de uma música maravilhosa como esta que ouvimos, e recebam as nossas homenagens, todas as mães, pela passagem de seu dia, especialmente a nossa querida Mãe Santíssima. Então, a música já trouxe para nós uma energia tão doce, sublime, suave, perene, já nos inspirando para o estudo da noite.
Feliz Dia das Mães. Que a Mãezinha do céu proteja e ilumine todas as mães. Nós estamos hoje com o livro Religião dos Espíritos. O livro que foi psicografado no transcorrer do ano de 1959. Foi nas reuniões públicas da Comunhão Espírita Cristã da cidade de Uberaba, Minas Gerais. O benfeitor Emmanuel trazia seus comentários depois de a equipe da Comunhão Espírita Cristã, o grupo dialogava, trocava ideias sobre as questões do Livro dos Espíritos. E, ao final, Emmanuel trazia o seu parecer através da mediunidade abençoada do nosso querido Chico Xavier. E então, meus irmãos, sempre quando nós estudamos, refletimos, ouvimos mensagens como essa, sentimos sempre a presença desse que foi para nós um grande amigo, um emissário das esferas superiores, que veio fazer um complemento das obras doutrinárias, através de tantas obras psicografadas. Temos na figura de Chico Xavier um grande iluminado para trazer a todos o conforto, o consolo e a luz do nosso Mestre Jesus, na medida que nós necessitamos, na medida do nosso entendimento. Por isso, é motivo de muita esperança, de muita confiança, de muita alegria, podermos fazer a leitura destas obras. E então, vamos fazer uma preparação, buscando elevar nossos pensamentos, nossos sentimentos, pedindo aos nossos amigos espirituais venham em nosso auxílio. Senhor Jesus, com muita alegria, nos reunimos espiritualmente em Teu nome, buscando este alimento, buscando as lições que precisamos para nos fortalecer. Te pedimos auxílio para as nossas imperfeições, auxílio para a nossa fragilidade, que nós possamos, com esse alimento espiritual, nos fortalecer, nos revigorar, que esta paz possa nos sustentar, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Assim seja. Lição de hoje é número 52. O título: A Mulher ante o Cristo.
foi psicografada na reunião pública do dia 3 de agosto de 1959. Trata da questão 817 do Livro dos Espíritos. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. Gostaríamos de pedir licença aos nossos irmãos e nossas irmãs para fazer uma pequena apresentação desse comentário de Allan Kardec, ou melhor, dessa forma de apresentação que Allan Kardec trouxe, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos. Sendo dividido em 3 partes, a terceira parte, Allan Kardec destinou às leis morais. E nessa terceira parte nós temos a lei divina e natural, lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei da sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, da lei de justiça, de amor e de caridade e da lei da perfeição moral. Todos esses capítulos, 12 capítulos, formando a terceira parte do Livro dos Espíritos. Só para nós memorizarmos esse trabalho extraordinário que Allan Kardec trouxe, formando o corpo doutrinário da doutrina espírita com esta primeira obra, que foi publicada no ano de 1857. E então vamos prosseguir no estudo. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. Questão 817. São iguais perante Deus o homem e a mulher, e têm os mesmos direitos? Resposta: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? É muito interessante, meus irmãos e minhas irmãs, quando os espíritos respondem a Kardec com outra pergunta. Nos ajuda a abrir a mentalidade para alguns aspectos dos temas que às vezes nós temos uma noção, mas não aprendemos a desenvolver o raciocínio dentro da lógica e do bom senso. Com certeza, Allan Kardec formulou esta questão justamente para dar sequência a outros aspectos que nós vamos aprender na sequência dos estudos, não é? E então, hoje, na nossa atualidade, parece que fica muito fácil para o nosso entendimento. Ou melhor, seria irrelevante nós fazermos um questionamento sobre essa questão dos direitos do homem e da mulher.
devido às comunicações, às leis que estão nos regendo na atualidade, às conquistas que a mulher já alcançou diante das leis humanas. Mas aqui Allan Kardec se refere às leis divinas perante Deus, não é? E então, quando os espíritos nos respondem, não outorgou Deus a ambos, ao homem e à mulher, esta inteligência, quer dizer, a capacidade de discernir entre o bem e o mal e a possibilidade de progredir? Isto significa que ambos estão nas mesmas condições dos direitos. Aliás, em outra oportunidade, os espíritos nos respondem que, no plano espiritual, a identificação da sexualidade não é como nós imaginamos, não é? O espírito em si não tem sexo. Ele vai escolher, conforme a sua necessidade, das provações para a reencarnação que ele vai empenhar e buscar a sua evolução conforme as suas necessidades. Portanto, o espírito pode se reencarnar como homem ou como mulher. Hoje, a pessoa que está reencarnada como mulher pode ter sido, em existências anteriores, a encarnação de um homem, ou ter reencarnado como homem, e vice-versa. Também o homem, que hoje está envergando uma vestimenta masculina, pode ter se reencarnado num corpo de mulher em vidas passadas. Essa é a questão que os espíritos nos esclarecem quando Allan Kardec pergunta sobre esse detalhe do gênero de homem e mulher. Mas aqui está se tratando dos direitos. Quer dizer, se o homem tem direitos, a mulher também tem e não são menos. E vice-versa. Porque diante desses movimentos feministas, as mulheres muitas vezes costumam extrapolar e querer dominar, ter mais direitos do que o homem. Por isso nós temos que ter um bom senso, não é? Um equilíbrio entre as duas partes, para o melhor aproveitamento das experiências aqui no plano físico, tanto como homem, como também como mulher, para que cada um, desempenhando a sua função, possa aproveitar todas as experiências e progredir. Olha o interessante que nós estamos vendo na resposta. A faculdade de progredir. Ambos têm essa faculdade de progredir. É o que os espíritos estão nos dizendo. E então nós precisamos de ter em mente que não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos nós, diante das leis divinas, diante de Deus, somos iguais. Temos os mesmos direitos. Somente as funções é que existe alguma diferença, não é? Vamos ver o que Emmanuel está nos trazendo sobre
esta questão. A mulher ante o Cristo. Toda vez que nos dispomos a considerar a mulher em plano inferior, lembremo-nos dela ao tempo de Jesus. Há 20 séculos, com exceção das patrícias do Império, quase todas as companheiras do povo, na maioria das circunstâncias, sofriam extrema abjeção, convertidas em alimárias de carga, quando não fossem vendidas em asta pública. Tocadas, porém, pelo verbo renovador do Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais. Entre as que haviam descido aos vales da perturbação e da sombra, encontramos em Madalena o mais alto testemunho de soerguimento moral das trevas para a luz. E entre as que se mantinham no monte do equilíbrio doméstico, surpreendemos em Joana de Cusa o mais nobre expoente de concurso e fidelidade. Atraídas pelo amor puro, conduziam à presença do Senhor os aflitos e os mutilados, os doentes e as crianças. E, embora não lhe integrassem o círculo apostólico, foram elas, representadas nas filhas anônimas de Jerusalém, as únicas demonstrações de solidariedade espontânea que o visitaram desassombradamente sob a cruz do martírio, quando os próprios discípulos debandavam. Mais tarde, junto aos continuadores da Boa Nova, sustentaram-se no mesmo nível de elevação e de entendimento. Dorcas, a costureira jopense, depois de amparada por Simão Pedro, fez-se mais ativa colaboradora da assistência aos infortunados. Febe é a mensageira da epístola de Paulo de Tarso aos Romanos. Lídia, em Filipos, é a primeira mulher com suficiente coragem para transformar a própria casa em santuário do Evangelho nascituro. Lloyd e Eunice, parentas de Timóteo, eram padrões morais da fé viva. Entretanto, ainda que semelhantes heroínas não tivessem de fato existido, não podemos olvidar que um dia, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida num lar apagado e simples.
humilde, ocultava a experiência dos sábios. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Eis o motivo pelo qual, sempre que o raciocínio nos induza a ponderar quanto à glória do Cristo, recordando na terra a grandeza de nossas próprias mães, nós nos inclinaremos reconhecidos e reverentes ante a luz imarcessível da estrela de Nazaré. Uma mensagem grandiosa, maravilhosa. Com essas energias que nós ainda estamos sentindo na atmosfera espiritual, devido à comemoração da passagem pelo Dia das Mães, estamos vendo aí nas palavras de Emmanuel quantos exemplos de corações femininos supostamente frágeis, supostamente inofensivas, supostamente delicadas, e como de fato são, mas trazendo uma atitude moral na perseverança do sentimento maior, pois para que alguém possa trazer um testemunho tão forte como Emmanuel está nos trazendo aqui, o exemplo de Joana de Cusa, acredito que a maioria de nós conhecemos um pouco da história de Joana de Cusa. E uma das passagens que nós sempre gostamos de lembrar foi o episódio do testemunho supremo desta mãe e seu filho nos circos de Roma, onde os cristãos eram perseguidos, eram assassinados, eram julgados às feras para serem devorados. E aquela pessoa que, ao ser perseguido ou perseguida por se dizer cristã, seguidora de Jesus, ela tinha uma condenação nesses espetáculos do circo de Roma. Mas, se a pessoa, no momento decisivo, se dissesse que não era seguidora de Jesus, não conhecia o Cristo, ela seria liberta, seria afastada desse sacrifício supremo da própria vida. E muitos cristãos se fizeram mártires para despertar essa fé viva nos corações daqueles que querem, que desejam e que procuram as lições de nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas naquela época, a perseguição era tremenda. E Joana de Cusa foi imolada numa fogueira, ela e seu filho, ambos sendo sacrificados naqueles últimos momentos que ela poderia renunciar ao Cristo para se livrar do martírio da fogueira, para não ser queimada viva. Ela libertaria também o próprio filho, que, aliás, o filho implora: mãe, renuncia a esse Cristo, renuncia a Jesus, salva-te e salva a mim também, que sou teu filho. E ela, com a coragem que já havia adquirido pelo contato do amor com nosso Senhor Jesus Cristo, diz ao filho: cala-te, meu filho, você não sabe o que fala. E o soldado, que estava com a tocha na mão para colocar fogo naquele monte de galhos, na fogueira onde seria exercitada a condenação, pergunta a Joana de Cusa: este seu Cristo só te ensinou a morrer? E ela, sem pestanejar, disse ao seu carrasco: não só a morrer, mas também a vos amar. E então, queridos irmãos, são exemplos de verdadeiras heroínas, mulheres que serviram e que servem até nos nossos dias. Quantas mulheres se sacrificam, se esforçam, dedicam toda a sua vida para uma causa maior, a causa daquele compromisso com o Pai Criador. Por isso, temos que sempre reverenciar esses corações, principalmente pelo sentimento de amor, que é um amor que mais se aproxima do amor de Deus, é o amor de mãe. Entre a humanidade não existe outro amor que se aproxime tanto como o coração de uma mãe em sentimento para com seus filhos. E então, essas palavras de Emmanuel nos tocam e nos põem a refletir das injustiças que já foram cometidas no passado. E quantas foram sacrificadas, não é? Na era mais moderna é que a mulher tem conseguido, diante das leis humanas, se igualar aos homens. Mas na antiguidade foram muito perseguidas, muito exploradas, como o próprio Emmanuel está trazendo para nós, né? E então precisamos de reverenciar a estas corajosas emissárias do nosso Criador, não é?
é a porta da vida que Deus concede à humanidade. Não é assim? E então nós deixamos aí para a reflexão de todos esses comentários de Emmanuel. Sempre nós gostamos de indicar. Voltemos à lição novamente. Reflitamos, pois são esclarecimentos e orientações muito importantes para todos nós, não é? E então deixamos aí para todos as nossas considerações, as mães, as mulheres, a essas que desempenham com toda a coragem esta missão que Deus dedicou, ofereceu como oportunidade a todas essas que moram em nossos corações. Gratidão a todas as mães. E assim, finalizamos as reflexões da noite e nós vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus e a Jesus por essas palavras de esclarecimento, de luz, de referência para um sentimento tão nobre que nós precisamos desenvolver sempre em nossos corações. Senhor, nós estamos agradecidos pela Tua presença e pela companhia dos bons Espíritos. Com estes ensinamentos que recebemos, queremos aprender, queremos nos dedicar a ser melhores divulgadores deste exemplo, desta coragem, desta resiliência que as missionárias trouxeram e trazem para a humanidade inteira. Te pedindo a tua bênção, Senhor, para todas as mães, para todas as mulheres, enfim. Que a tua paz permaneça nos corações e nos lares. Assim seja. Graças a Deus. E louvado seja Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, finalizamos aqui mais um estudo desse livro maravilhoso, Religião dos Espíritos. Até uma próxima oportunidade, com a permissão de Deus. Gratidão a todos. Muita paz.